Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês. Corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente. Onde eu estou, localizam o IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Falando novidades sobre o caso Daniel Mastral. Daniel Mastral, que é o escritor e ex-satanista que foi encontrado morto no último domingo em Barueri, lá em São Paulo, porque o Paulo Capelli traz aí que detalhe nessa cena da morte derruba então a tese de que ele teria sido assassinado. Qual é esse detalhe? Esse porque a Polícia Civil encontrou com o Daniel Mastral um revólver Taurus calibre .357 que tinha uma única bala disparada. Mas esse não é o detalhe realmente importante. O detalhe importante, que realmente traz aí a classificação do caso para suicídio consumado, é que os peritos verificaram que a arma estava na mão esquerda de Daniel Mastral, e o Daniel Mastral era canhoto, de fato. Muitos amigos do Daniel criticaram essa suspeita de suicídio. Muita gente disse que encontrou com ele durante a semana, amigos que disseram que ele estava bem, estava conversando. Porém, esse detalhe trazido pela Polícia Civil acaba trazendo novas possibilidades de que, de fato, o Daniel Mastral tenha tirado a própria vida. O escritor, de fato, era canhoto e o irmão dele, nas redes sociais, né, no dia em que aconteceu, no dia que o corpo foi encontrado, que a notícia se espalhou, o irmão dele falou nas redes sociais, o Laércio Agostinho, que sim, se tratava de um caso de suicídio. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que os irmãos se lembram que ontem falamos aqui desse assunto, Daniel Mastral. Mas existem factos que eu deixei para trás. E também tem novas evidências que eu quero conversar aqui com os irmãos. Sim, eu trouxe 3 vídeos. Entre 3 vídeos, um tem a ver com a pronúncia dos amigos do Mastral. Outro vídeo tem a ver com o endereço, o local aonde o fato aconteceu. Um endereço colocado na internet pelo irmão do Daniel Mastral. O irmão do Daniel Mastral colocou o endereço, disse, olha, meu irmão não aguentou, falou algumas coisas aí bem escritas, tá? Parece que colocou no story, alguns disseram assim, mas se espalhou em toda a internet e colocou o endereço aonde ele tirou a própria vida. Eu, na primeira hora, achei muito estranho. Não sei se você não achou estranho. Meu irmão, tira a própria vida. Eu vou colocar isso na internet. Olha, meu irmão não aguentou, tirou a própria vida, ele próprio tirou a vida dele. Meu Deus, não sei. Talvez você já viu, mas dificilmente a família vaza esse tipo de informações. A família cria uma narrativa para colocar na internet. Principalmente, o Daniel é um homem muito conhecido e famoso, tá? Não estou aqui a dizer ele é um santo, como muitos estão a dizer. Ah, sim, muitos estão a dizer que os que estão a gravar, principalmente os cristãos que estão a gravar sobre o Daniel, dizendo que ele não se suicida, significa que estão a procurar a mídia. Talvez, mas eu não. Não é o meu facto. Eu estou a analisar porque eu também estou a achar algo estranho no meio disso tudo. Temos o relato da polícia, temos o relato da família através aquela mensagem do irmão. O irmão passa o endereço, só que tem um porém sobre esse endereço. Depois vamos colocar o vídeo que tem a ver com os colegas dele mesmo, ou seus colegas da mídia, o que estão a falar nesse momento. Eles se mantêm calados até agora. E hoje eu vi eles se pronunciando. Você vai ver, embora que eles tenham medo, parecem pessoas que têm o conhecimento do que se trata. Bom, vou pedir que me acompanhe até ao final. Não esqueças de deixar like. Caso conheça o nosso trabalho e gosta do nosso trabalho, deixa like, tá? Caso é a primeira vez que você está aqui, nos acompanhe até ao final. Se gostar do nosso vídeo, gostar do nosso trabalho, inscreva-se, daí deixa like também, tá? Ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Eu pretendo observar esse vídeo. Será que vocês também estão a ver uma pessoa ali atrás? Todos estão a ver essa pessoa ali atrás? Tem uma pessoa ali atrás. Parece que tem uma pessoa ali atrás quando ele desceu. Será?
tem um movimento estranho ali. Um movimento estranho nesse vídeo. Muito estranho. Será que tem alguém aí ou não? Bom, vou querer ler aí o seu comentário. As pessoas que trouxeram análise sobre essas pessoas que aparecem aí disseram que ele recebeu a ligação que a mulher e a criança estavam nas mãos dos sequestradores. No entanto, ligaram para ele, a mulher chorando, ele foi e tiraram a vida dele, deixaram a mulher e o bebê. Mas ninguém passou a fonte. Olha o que o André Carpano descobriu sobre o endereço. Pode definir para nós quem filmou aquele vídeo. É de um portão de condomínio. Uma travadinha. Ah, pronto. A Alameda Colibri. Mas aqui da Avenida Aquário. Então a gente está vendo aqui, ó. Avenida Aquário. Ela começa aqui, nessa esquina. E vai para até o final aqui. Pronto. Só que aqui é que mora o perigo. É aqui que está a situação mais complicada. Aí aqui ó, começa a Avenida Escorpião. Aqui também mostra a Avenida Aquário. Eu acho que ela acaba aqui. Nessa parte, Avenida Aquário. É isso. Então ela pega só essa curvinha aqui. E aqui é a Alameda Colibri, então ela acaba aqui, Avenida Aquário. Bom, agora, por que aqui mora o perigo, né, a força de expressão, né, e por que tá essa situação toda que você tá falando? Então, vamos voltar pro vídeo só pra gente explicar um pouquinho melhor. Olhem só o vídeo, vamos lá. Ele para o carro, manobra, opa, essa parte aqui, ó, você vê que a câmera meio que acompanha ele. E dá-se a entender que tem uma espécie de uma curva ou aqueles balão, né, que faz o final de uma rotatória. Você percebe que tem algo do tipo ali. E se você voltar na imagem aqui, você começa a a ficar com dúvida. Se ele estava nessa esquina ou nessa esquina. Só que aí tem um problema, porque nessa esquina e nessa esquina, porque dá a entender que ele estava numa curva ali, não existe nenhuma casa. Não tem. Aqui, ó. Não tem casa aqui. É só árvore. E ali você vê que tem uma parte com árvore e outra parte que você consegue perceber que é um espaço em aberto. E a pessoa estava no lado do espaço em aberto. E quando a gente volta para a imagem, poderia ser exatamente esse canto. A pessoa supostamente estaria aqui. Ou a pessoa poderia estar nessa parte, ou quem sabe nesse canto. E isso prova que quem fez essa imagem não estava em uma casa. E para piorar, pode até ter sido aqui, né? E você vê que não tem nenhuma casa aqui, que é a entrada da Avenida Escorpião. Para piorar a situação, se não tem nada no local, se não tem nada, é uma mata praticamente aí, não tem casas. Quem filmou o vídeo? Quem filmou o vídeo? Quem filmou o vídeo? Todo mundo me perguntando desde o ocorrido o que eu acho. Cara, eu tô recebendo muita mensagem também. Deixa eu poder falar. Assim, todo mundo tá querendo uma opinião minha, eu coloquei no Instagram. É um amigo meu, ele veio várias vezes aqui, veio um churrasco em casa, é um cara querido aqui. As últimas interações que a gente teve, a gente gravou com ele aqui há pouco tempo, né? 1 mês e meio aqui. Cara, ele tava muito bem, tava falando de planos do futuro, nada que indicasse que ele tava mal, que poderia cometer, mas eu não sou um especialista, né, Glauber? A gente não pode falar se uma pessoa tá mal pra tirar a própria vida, não tem como saber. Agora, que é estranho, eu não li muito a respeito, não sei se você tá mais por dentro, mas parece que teve um ferimento na cabeça, as imagens, né, da câmera, parece que tem um disparo, cara, eu não sei direito, eu não sei. O que você sabe sobre a morte dele? Ele teve no seu programa há pouco tempo também. Pois é, talvez tenha sido a última ou uma das últimas entrevistas. Ele foi comigo dia 15 de julho.
O caso foi dia 4 de agosto, né? Poxa. Então, 20 dias, né? Ele Como que ele tava lá? teve comigo, a entrevista até começou a dar uma repercutida depois da morte dele, talvez por ser uma das últimas. Eu sei que o Achismo postou, mas a entrevista foi gravada em maio, né? Foi gravado em maio dele. Foi postada dia 5, mas a entrevista é antiga. Cara, eu vou dividir isso em 2 pontos. Tá. Eu não tive muito convívio com o Mastral a ponto de eu ter capacidade de conhecer ele para saber se ele estava mal ou não, né? Quando eu vi a tua postagem, eu até achei bem bacana, né? Muita gente me cobrou para eu me posicionar. Eu não fiz isso porque, assim, eu também não vou... Emitir alguma opinião, sendo que ele foi uma vez no seu programa. ou então surfar no engajamento na morte dele, né, Sim. cara? Assim, certamente se eu postasse uma foto nossa e falasse, pô, uma mensagem bonita, levando em consideração que eu estive com ele 20 dias e eu fui um dos últimos podcasts que ele participou, se não o último, mas eu não quis fazer isso, cara. Eu não quis fazer isso em respeito Claro. à pessoa, à família, o camarada. É um momento triste. Agora, a minha impressão sobre o Daniel Mastral, eu achei ele um cara bem reservado, bem retraído, assim, né? Ele talvez por conta do acontecimento, mas não somente por isso, mas eu achei um cara triste, assim, né? Um cara Você sabe da história dele, bem né? quietão, exatamente. Perdeu o filho, depois perdeu a esposa. É uma história muito sofrida. Cara. Eu não sei como é que era ele no convívio social dele, né? No dia a dia Não, dele, tranquilo. as participações dele aqui. Ele foi um cara muito bacana, muito respeitoso, muito solícito. Eu bati um papo com ele antes lá, ele falou pra mim que era CAC. Aí eu conversei com ele tava com o boot, aí nós falamos lá do nosso patrocinador, mostrei a bota pra ele. Conversamos e tal. Mas na conversa, eu tratei alguns pontos. Tipo, você tá no radar, cara, dessa força oculta, porque fala em força oculta, e ele foi claro, ele disse, né? Ele disse claramente ele dizia que eu tenho certeza, eu recebo ameaças e tal. Eu achei ele um cara triste, um cara, assim, bem retraído, um cara... Talvez faltasse aquele brilho, assim, nos olhos da vida. Agora, o que você vai exigir de um cara com a história dele, né, cara? E isso não define, né, se ele estava bem, se ele estava mal. É a personalidade dele com o conjunto de experiências que ele tem. Mas a mensagem dele foi uma mensagem bonita, a mensagem de amor, a mensagem de paz e tal. E eu não consigo, assim como a audiência, imaginar que aquele cara estava perto de tirar a vida, né? Agora, é possível? Difícil, né, cara? É difícil. Eu acho que até um especialista não consegue emitir opinião, porque por mais que o cara entenda, ele não estava cuidando dele. Ele não estava em tratamento com essa pessoa, né? Agora, eu posso comentar algumas coisas sobre as imagens E aí? e sobre o fato, né? Muita gente na internet, né, tá acreditando que não foi. Sim. E que teria sido uma queima de arquivo ou alguém fazendo mal para ele. O que eu penso é o seguinte, ó, aquela imagem que ele sai do carro com a arma em punho, isso me chama atenção. Por quê? Porque assim, cara, você precisa sair com a arma em punho? Com a arma na mão? Quando você vai cometer Ah, tá. Eu tô com a arma na cintura, velado, eu desço o carro, né? Claro. Então, assim, isso me chamou atenção. Podemos concluir só com base nisso? Não. Outra coisa que me chama atenção. Ele tranca o carro, né? Dá pra ver que ele tranca o carro, ele mexe na porta. E também, ele para o carro e vai andando, né? Então, aquela imagem pegou só uma parte, porque é um descampado, né? É um condomínio aquilo, né? Então, é como se fosse uma área de manobra do condomínio, pelo que eu percebi, né? Tinha um descampado, ele para o carro numa posição distante da área de mata. Por que ele não parou o carro bem na beirada do mato, com a porta do motorista pro mato, fugindo de câmera, por exemplo? Né? Por que ele desce com a arma em punho? Me parece um ato de nervosismo, né? Por exemplo,
Quando eu entrei na carreira, isso não é um fato que eu vou usar a minha experiência. Tá. Se você está nervoso ou você está inseguro, você reconhecendo a sua incapacidade, você tenta mitigar essas possibilidades. Eu tinha um carro automático e dependendo dos momentos de tensão, momento crítico, eu já posicionava a arma em cima da coxa, empunhado, Certo. para um tempo de reação ser mais rápido. O que eu percebi com a minha experiência? Quanto mais maduro eu fiquei, quanto mais contato com o armamento, quanto mais contato, eu já fiquei mais tranquilo, já treinei mais. O Pablo Marçal, o Daniel Mastral, porra, é foda, né? Eu entrevistei um no outro no dia, que merda. Porra, Pablo Marçal sai daí, porra, carniça. Nada a ver. Ei, o Daniel Mastral, ele era CAC, ele tinha uma habilidade com armamento. Ele praticava tiro. Eu acho que ele não precisava, em condições normais, descer do carro empunhando a arma. Mostra que ele não está em condições normais. Aí pode ser, ele está transtornado na psique, né? Ou ele está com medo, ele está nervoso, né? Ou se proteger de alguma coisa. Porque assim, é mais fácil eu já estar com a arma em punho do que eu ter que sacar, Entendi. puxar e tal. Só que por outro lado, chama atenção. Tu imagina, no condomínio do nada sai um cara armado. Chama atenção, né? Se tem um policial, o policial vai, porra, de repente confrontar com ele, né? Porque ele é uma ameaça. Ele não tá fardado, não tá nada, tá com a arma em punho no negócio. Então, assim, 2 pontos, cara. Me parece que ele tava ou transtornado ou então nervoso, indo para um objetivo. E em vez de ir pro objetivo com a arma velada, né? Coldreada, ele foi com o objetivo com a arma na mão. Essa é uma possibilidade que parece que a internet abraçou. Que ele foi executado. E tem um tiro na árvore que o pessoal fala também, não entende? Então, aí, cara, vamos lá. Em tese, ele não precisaria, para tirar a própria vida, já sair com a arma em punho. Certo. Ele ia, posicionava o carro, Claro. longe da câmera, né? Não precisaria andar até a mata, ele parava o carro próximo, com a porta do carro virado para a mata, descia, cumpria o rito dele, acabou. Não precisava trancar o carro também, precisava? Não, claro que não. Bom, agora, se ele sabia que tinha alguém esperando ele na área de mata, se ele combinou com alguém, vai ter algum registro disso no celular. Se ele apagou, vai estar na nuvem. De alguma forma, a polícia vai chegar nisso. E outra coisa, se ele foi para uma briga, para um confronto, cadê a troca de tiro? Né? Cadê os outros elementos? Você entrevistou aqui, por mais de uma vez, o pessoal do DHPP, né? Sim, claro. Qual o nome da doutora lá? Rosângela? Rosângela, a diretora, acho que é o outro nome. Mas você entrevistou aqui a Tânia. A Tânia, sim. A Tânia, que fotógrafa, que faz local de crime. Essa galera conhece muito de local de crime. Então, o local de crime, para a polícia falar... Vai falar tudo, né? Diretamente, deve ter bons elementos. Com certeza. Me parece bem estranho as cenas, mas para concluir é difícil, né? Então, eu acho que se ele foi pro confronto, isso talvez explicasse a arma dele em punho. Ele sabia que ele poderia ter uma ameaça. Mas por que não teve troca de tiro? Aí é um revólver onde só tinha uma cápsula deflagrada, né? Que foi a que tirou, em tese, tirou a vida dele. Esse tipo de coisa é muito simples, né? Bom executor, se for o caso, sabe deixar uma arma nessas condições, né? Sabe posicionar a arma. Isso, infelizmente, acontece, né? Para parecer suicídio, né? Exato. E tinha... Parece que a cabeça estava machucada, tinha ferimento na cabeça. Você não viu isso também? Eu vi também. É como se tivesse uma pancada e tal. E aí, assim, exatamente. E aí só a perícia, né, cara? Total. Tem casos, cara, casos de suicídios, assim, marcantes. Por exemplo, aquele caso do Paulo Bilinski. Que a mulher dele, na época, né, a noiva, namorada, não sei, ela teve um tiro no peito. E é muito incomum, mas é possível. Aí a perícia mostrou que foi. E tem muito, né? E tem muita gente na internet que não acredita. Até hoje, E o Paulo carrega isso aí, muita gente questiona ele, até irritante pra ele, sendo um suicídio de fato, né?
No caso do Daniel Mastral, eu acho que é um caso que a versão da polícia, por tudo que envolve, a internet já vai rejeitar. Né? Outro elemento muito estranho que a internet, muita gente comentando também, é o fato da família não ter a versão da esposa. Você que era mais próximo, eu não sei como é que é isso. A esposa dele não se manifestou, tá todo mundo sumido, tá estranho, né? Ninguém se manifestou, não consegue contato. E a polícia falou o que disso? Então, cara, ninguém falou nada ainda. Você não teve a curiosidade de tentar contato, né? Não, eu tenho que chamar o pessoal para vir aqui. Não, ainda não. O pessoal quer falar comigo, esses 2 dias eu não falei com ninguém. Amanhã eu vejo isso aí. Sim. O Beto quer falar comigo, amanhã eu vou falar com a Tânia, com o pessoal, eu vou falar, mas até então eu fiquei meio mal, não quis falar com ninguém. Não. Eu acho que eles vão ter bons elementos, porque eles conhecem cena de crime e provavelmente, por exemplo, a Tânia, ou ela esteve na cena de crime, ou ela alguém da equipe dela foi na cena do crime. Irmãos, esse assunto é um assunto, com certeza, é o futuro que nos dará a resposta, porque Deus tem a resposta. Jesus tem a resposta. O futuro está nas mãos dele, a verdade é Jesus e ele não deixa que a verdade seja enterrada para sempre. Muitas vezes a mentira vem muito rápida, como se fosse um elevador, mas a verdade vem devagar, como se fosse andando, alguém está andando em uma escada, mas a verdade chega e vai chegar a qualquer hora. Bom, que Deus abençoe a todos. Obrigado quem acompanhou esse vídeo até o final. Deus abençoe a sua vida e a sua família pelo nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Graças e paz, irmãos.